Olá pessoal, nós estamos dando início à nossa aula sobre natureza e relações sociais, né? Só fazendo um resgate bem rapidinho do que já foi feito até agora. O nosso primeiro encontro foi síncrono, onde a gente fez a apresentação do PGCC, ou seja, do Programa da Disciplina, Programa Geral do Componente Curricular, e avaliação e outros comentários como a literatura que a gente vai utilizar. No nosso segundo encontro foi assíncrono, portanto foi gravado, foi sobre a evolução da questão ambiental. O terceiro encontro foi sobre conceitos importantes da área ambiental, por sua vez foi um encontro síncrono, né? E agora o nosso quarto encontro, né, gravado, portanto, é assíncrono, sobre natureza e relações sociais. Esse capítulo ele é mais curto, tá? Como literatura, a gente sempre usa, pessoal, um autor chamado Gonçalves, né? Os Descaminhos do Ambiente, mas na disciplina remota não dá para utilizar esse livro porque ele só tem na biblioteca física, né? Então eu busquei literaturas que tivessem relação com essa temática e que eu pudesse utilizar, né, como referência para a disciplina, mas que pudesse ter acesso, vamos dizer, digital. Então tem esses dois livros aí, Camargo e Sauer, que são da plataforma virtual, né, da biblioteca virtual da universidade. E esse e-book, que é um livro gratuito, né, portanto ele pode ser socializado, está disponibilizado nesse link, de uma faculdade, de uma universidade lá do Rio Grande do Sul. E a perspectiva dele, inclusive, né, Oliveira, entre outros autores, né, esse que está aqui, é muito parecido, vamos dizer assim, com a perspectiva do autor Gonçalves, que eu mencionei ainda há pouco. E então, eu estou disponibilizando para vocês no CIGA essa literatura, e esses outros dois de cima vocês buscam na biblioteca virtual. Bom, o debate inicial da maioria desses autores é a relação da natureza com a cultura, né? E aí eles fazem, normalmente nos momentos iniciais desses capítulos que tratam disso, uma relação, inclusive, não só da religião, mas também da filosofia, né? Porque na religião tem aquela perspectiva, né, de que o homem domina a natureza, ou seja, de que lá no livro de Gênesis, né, foi concedido ao homem o domínio sobre as espécies, mas na própria religião também tem outros olhares, né, que não entram em conflito com esse, mas são complementares, né. Aqui eu estou colocando, peço perdão, mas eu puxei aqui para um importante personagem do catolicismo, né, para quem não é católico, né, que é o São Francisco de Assis, que é uma pessoa que tem um olhar muito interessante do ponto de vista ecológico, né? Ele percebe a superioridade intelectual humana, mas ele entende que o ser humano está dentro da natureza, né? E aí ele acaba sendo, para o catolicismo, o santo ecológico, né? Descartes, já puxando para a filosofia, já não é mais religião. Descartes, se vocês não conhecem da filosofia, mas conhecem da matemática com toda certeza, vocês fazem CIT e gostam muito de matemática, né? E ele vai na perspectiva de que sim, a espécie humana ela é superior às demais, ela que tem a capacidade intelectual acima das outras e, portanto, ela é racional, né? E a alma é exclusiva de seres racionais na perspectiva também do Descartes. Mas eu vou parar o debate do ponto de vista religioso aqui e filosófico, porque não é nossa praia nessa disciplina, né? Apenas está na literatura e vale a pena você também fazer uma análise nessa perspectiva, né? Não só da ciência, né? A ciência é uma das formas de conhecimento, mas não é a única. A religião é outra forma de conhecimento, a filosofia é outra forma de conhecimento, e há quem considera a filosofia a mãe das demais ciências. A arte é uma forma de conhecimento, enfim. Então, a gente não vai prolongar o debate por aí, mas eu faço esse registro porque também está nas literaturas que a gente sugere. Bom, voltando para a parte da relação, né, propriamente, né, de dominação, vamos dizer assim, do ser humano em relação à natureza, ou seja, de sua capacidade de alterar recursos naturais, de modificar, né? Essa é uma característica muito própria da espécie humana, né? Você não vai encontrar isso na girafa, nem no elefante, nem na formiga.
mas a espécie humana ela tem um diferencial do uso de ferramentas que o possibilitam a avançar do ponto de vista tecnológico em níveis que outras espécies não vão conseguir. Esse momento, né, ele vai acontecer na Revolução Neolítica, né, quando a agricultura é descoberta, né. Um detalhe importante, mas creio que vocês já saibam disso, a agricultura não é descoberta num só lugar, num só momento, né. A espécie humana já estava ocupando diversas partes do globo e essas tribos que existiam nos mais diversos locais criam a agricultura em épocas diferentes, né. Há um certo consenso de que as três áreas que mais se destacam é a região da China, onde hoje é a China, né? Na época não existia, no sudoeste, no sudeste asiático e também na América, né? Sobretudo na América tropical, ali na altura da América Central, mas também na América do Sul e um pouco na América do Norte. Descobre-se, portanto, a agricultura em vários locais, mas há uma ideia de que isso surge primeiramente naquela região exatamente da Ásia, na proximidade ali de onde hoje seria o Irã. Bom, mas o importante não é isso é apenas um dado arqueológico, né? O que é importante é que essa revolução chamada agricultura, ela possibilita à espécie humana o desenvolvimento de outras tecnologias que surgem a partir daí, porque o, o homem perde ou ganha aquela possibilidade de deixar de ser nômade e se fixar em locais, né? Naquilo que seriam as futuras cidades, vamos chamar assim, e a fixação da espécie humana em locais possibilita o desenvolvimento tecnológico. Em síntese, muito rapidamente, é isso, né? Um detalhe adicional sobre a agricultura, que a gente pode discutir em outro momento, é que o papel da mulher passa a ser muito importante nesse momento histórico, né? Porque o homem ia buscar caçar, ia fazer extrativismo e a mulher ficava com os filhos, né? E isso possibilitava a ela uma observação da natureza num nível acima do que o homem conseguia observar. E é ela, portanto, a mulher, que percebe que as sementes jogadas no chão, naquele local nasce uma planta que daquela planta é produzido um fruto semelhante ao da semente que foi jogada. Então é como se a descoberta mais importante da cultura humana tenha surgido originalmente com a intervenção feminina, embora não se possa dar nome a essa mulher que fez isso, ou a essas, né? Já que ocorreu em vários locais. As premissas que estão colocadas são essas, né? Do enfoque biocêntrico e antropocêntrico, né? Ou seja, esse que eu falei primeiro que é o antropocêntrico, né? Ou seja, quando o ser humano ele está exatamente no meio, né? Ou seja, desculpe, na parte de cima, né? Ou seja, ele domina as demais espécies, né? E o princípio biocêntrico, em que o ser humano, na verdade, ele faz parte de um contexto, de uma imbricada cadeia, onde ele é uma espécie a mais, né? Porém, uma espécie a mais que se destaca por sua capacidade, mas ela é uma espécie que precisa interagir com as demais. Na hora que ela não interage com as demais, entendendo o seu papel junto às outras espécies, ele começa a ocasionar os impactos ambientais. Então, o surgimento de impacto ambiental se dá do momento que se passa do eco para o ego, ou seja, do enfoque biocêntrico para o antropocêntrico. Muito sinteticamente é isso. Dando um salto bem grande na história, né? A dominação da natureza, portanto, ela se faz até hoje muito mais presente, na verdade, né? E ela é utilizada das mais diversas formas, né? Uma das formas também de dominação é quando eu uso expressões da natureza para categorizar situações. Quando eu chamo alguém de burro, de cachorro, de cavalo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né? As expressões elas se dão com um enfoque depreciativo, com a intenção de ofender, né? Por mais que a pessoa não se ofenda por uma determinada associação, mas é esse o propósito muitas vezes, apesar de que há casos, né? E eu já tive alunos que fizeram comentários dessa natureza, que há casos em que se usa elementos da natureza para elogiar alguém, né? Então,
Quando eu chamo alguém de águia, estou dizendo que ele voa mais alto que os outros, né? O de leão, ele é mais forte que os outros, algo assim. Mas em grande maioria das vezes, ela é mais usada, as expressões da natureza, como forma de depreciar alguém, né? E isso tem um impacto importante, né? Porque a gente dá aquela associação de que eu posso tranquilamente utilizar algum elemento da natureza da forma que eu bem entender, porque eu sou ser humano e eu tenho domínio sobre a natureza, né? A ideia de natureza, por vezes, não é natural, ela é concebida, é isso que os autores colocam para a gente, né? E muda de acordo com a sociedade, porque se a vaca, por um lado, pode ser depreciativa na nossa cultura, na cultura indiana, a vaca é um animal sagrado e, portanto, é valorizado, enfim, há uma concepção de natureza que não é natural muitas vezes. Ainda nessa questão da relação, né? Hoje a dominação nossa para as demais espécies é uma realidade, né? Dos animais domésticos, dos animais que a gente se utiliza para se alimentar, né? Inclusive eu até coloco uma perguntinha aqui, né? Veja que tem o gatinho, que quando eu falo do gatinho, quando aparece o gatinho é porque, lembram disso, né? Aquela questão é importante. Eu pergunto a vocês, os animais domésticos, né? A relação da espécie humana com os animais domésticos é uma relação de dominação? Uma vez eu perguntei isso numa sala de aula, uma determinada aluna disse, não, eu tenho um gatinho, mas ele é membro da família. E eu tive que dizer para ela o seguinte, não é, né? Não é membro da família, primeiro porque o gatinho é uma espécie diferente da sua. Para ser membro da sua família, precisaria ter a mesma carga genética, característica da sua espécie que é humana. Então, o gatinho não é da família, né? Essa é a primeira questão. A segunda é que é dominação sim, né? Por mais que ele seja bem tratado, seja vacinado, seja alimentado, enfim, todos os carinhos que você tem para um animal, mas é você que domina ele, né? Então a relação nossa com os animais, quer sejam domésticos, quer seja aqueles que a gente usa para se alimentar ou qualquer outra forma de relação, frequentemente é uma relação de dominação, tá certo? Animais de carga, né? Aqui tem uma imagem né, que vocês encontram na internet facilmente, né? Tem N situações que comprovam esse, esse direcionamento humano para a dominação, né? Mesmo quando você não se dá conta disso. Não, estou como um peixe, mas não faz tanto mal, tem tanto peixe por aí, né? Mas faz, né? Então você está dominando, você tá intervindo naquele ecossistema, né? É claro que é, ao fazer isso, né, e de maneira sustentável, né, você reduz os impactos, né, trazendo ele para o impacto local se tiver um manejo sustentável daquela relação com animais. Mas isso é uma coisa que a gente só poderia tratar com mais atenção se tivéssemos condições de uma aula mais longa, mas dá para vocês interagirem sobre isso ou fazerem qualquer questionamento no fórum mesmo ou usando alguma outra estratégia. Quem sabe na próxima aula síncrona, alguém possa trazer algum questionamento sobre isso ou alguma posição até diferente, porque não é bem consensual essa ideia, né? Essa aluna que eu falei terminou a aula entendendo que não, que ela não tinha uma relação de dominação com o seu animal doméstico. Paciência, não estamos aqui para convencer ninguém das coisas, né? A gente apresenta o que tá colocado para a gente, né? Em termos de literatura, em termos de percepção ecológica, né? Do nosso papel dentro dos ecossistemas dos quais nós interagimos, né? O Gonçalves, né, eu coloquei ele aqui, embora não esteja lá na literatura, né, mas eu quis trazer essa citação dele, e aí eu lamento não poder apresentar o texto, né, mas ele coloca, né, que essa dominação da natureza ela ainda é usada, inclusive, para a dominação das próprias pessoas, naturalizando algum nível de superioridade. Por exemplo, quando se diz que a mulher, por natureza, é frágil e emotiva. Eu conheço muita mulher que não é frágil nem é emotiva, né? E eu conheço muito homem emotivo e frágil.
Então, é uma concepção de natureza que se tem, ou seja, é uma modificação ou uma aproximação de um conceito de natureza que denota, conforme o autor, uma tentativa de dominação. Quando eu digo que um operário por natureza não consegue projetar, e consegue, né? Tem N cases na internet sobre isso, né? Acho que vocês já viram alguns, não dá tempo de eu citar exemplos sobre isso, né? Mas tem diversos cases na internet, na literatura, nas obras clássicas da administração, da gestão, que mostram, né, exemplos de que determinados projetos avançaram com base na experiência de operários de chão de fábrica, né? Adolescentes por natureza são rebeldes, inconsequentes? Será que são sempre? Todo adolescente é rebelde e é inconsequente? Né? Os idosos são incapazes, são inúteis, né? Fazem parte de uma determinada faixa etária que não precisa mais contribuir? Será que é assim realmente, né? Não seria o contrário até, né? O idoso ele tem um nível de experiência, de capacidade, enfim, de condições de ensinar muito mais do que qualquer pessoa mais jovem, né? Claro, se ele é doente, se ele tem dificuldade de se locomover, não vai assumir certas atividades, mas eu não posso generalizar ou naturalizar o idoso como incapaz. É isso que o autor coloca para a gente, né? E ele fecha, né, fazendo um comentário, né, sobre a questão do negro, né, ou seja, da questão da escravização. Ele associa muito a questão da dominação, baseando-se em princípios da natureza, em relação à escravização dos negros, né? E aí ele cita, né, uma obra de Célia Maria Marinho de Azevedo. Esse material dela encontra-se até na internet, se não na íntegra, mas em parte dele, chamado Onda Negra Medo Branco, né, onde ela mostra o imaginário das elites do século XIX em relação ao negro e os cientistas da época que tentavam mostrar a superioridade branca em relação ao negro, né? E hoje todas essas obras são consideradas verdadeiros absurdos do ponto de vista até mesmo científico. O humano nem se fala, mas científico também, né? Ao se fazer analogias profundamente equivocadas sobre a questão do negro ser inferior por qualquer razão. E isso não há nenhum tipo de vinculação com provas científicas, obviamente, né? E era usado para confirmar a dominação que se fazia em relação aos escravizados. Então, o que o autor coloca para a gente é que a naturalização de determinadas situações na natureza são feitas, né, com o propósito, muitas vezes, visando a dominação. Isso aconteceu em vários momentos da história. O próprio nazismo é um exemplo disso, né? A superioridade ariana em relação às outras raças, né? Então, também eram nessa mesma linha de entender que eu posso utilizar de conceitos da natureza para gerar dominação dentro da própria espécie humana e não apenas em relação aos animais, mas em relação às próprias pessoas. É isso que os autores trazem para a gente, né? Hoje as concepções predominantes da natureza, vocês sabem até melhor que eu, né? É fonte de satisfação das nossas necessidades para alimentação, para abrigo, para vestuário, mas também de utilidade, de descarte, de considerar os bens infinitos e usá-los indefinidamente numa proporção linear, ou seja, é como se eu não precisasse me preocupar com de onde vem os recursos naturais, né? A humanidade avançou tecnologicamente num nível completamente inimaginável, né? Porém ela não soube quando parar, né? E aí a mesma sociedade que cria uma vacina altamente eficiente, ela cria uma bomba. A mesma sociedade que consegue enviar um homem para a Lua e projeta enviar a espécie humana para um outro planeta como Marte, essa mesma espécie é uma espécie que deixa os irmãos morrendo de fome em grande parte do nosso planeta, né? Constrói obras incríveis, né? Prédios maravilhosos com tecnologias extraordinárias, com aproveitamento de energias renováveis
às vezes um prédio completamente autossustentável, e ao mesmo tempo essa sociedade do lado tem um rio poluído, onde não tem peixe, onde a água não pode ser consumida, né? Então a gente não soube dosar a nossa capacidade intelectual de produzir tecnologia, né? Bom, pessoal, aí a aula encerra por aí. Eu vou colocar essa questão no fórum, né? Onde a gente faz uma reflexão sobre os países desenvolvidos, né? Que eles acusam, são acusados de excesso de consumismo, e é uma acusação correta, né? Os países são mais consumistas que aqueles que não são industrializados. Por sua vez, os países mais pobres são acusados, né, de usar recursos naturais com pouco controle, né? E aí eu quero que vocês comentem no fórum. Eu vou criar esse fórum na sequência. Quero que vocês comentem sobre esse atual modelo de desenvolvimento da nossa sociedade, com base na figura que eu vou postar para vocês nesses slides, e vai estar lá no fórum também. E qual a relação desse com o meio ambiente, ok, pessoal? Então, um abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.